É uma alegria estar conectando com você nessa noite. É uma live muito especial. Estamos chegando no final do ano, tanta gratidão, tanta coisa para contar, tanta expectativa para o próximo ano. E eu convido você que já está conosco a mandar esse link para alguém que você gosta demais, que você deseja que esta pessoa seja abençoada, seja no Instagram, no YouTube ou no Facebook. Fala para ela que certamente ela será muito abençoada ao participar conosco desse momento maravilhoso, que hoje à noite estamos falando dos últimos 2 princípios, dos 10 pilares que contam a história da Shalom, que formam a história da Shalom, que dizem quem é a Shalom, o que ela faz e o que Deus repartiu conosco há muito tempo atrás. Amor e cuidado e crescimento são os últimos 2 pilares dos princípios que estaremos repartindo com vocês hoje à noite. Claro que eu não poderia estar sozinho se estes pilares, esses princípios foram construídos com muitas pessoas no decorrer dos anos. Nos primeiros tempos da Shalom, esse amor que é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado, Romanos 5,5, ele foi vivenciado por mim, por minha família, repartido por aqueles primeiros líderes, mas logo também chegaram outros pastores que pegaram esse DNA e fizeram com que a Shalom Sede crescesse. Logo depois, esses pastores desejaram me ajudar a plantar outras igrejas pelo Brasil e fora do Brasil. Hoje somos uma organização viva que tem vivido realmente cada um desses valores que temos repartido com vocês. E são meus convidados para esta live desta noite, meu querido amigo pastor Marcelo, lá da Shalom de Paranaguá. Seja muito bem-vindo, meu amigo Marcelo. Boa noite. Boa noite, meu pastor. Boa noite a você que está nos acompanhando nessa live especial, nessa terça-feira à noite. É um privilégio estar aqui para podermos conversar sobre amor, cuidado e crescimento. Porque, afinal de contas, quando nós pensamos em toda a história da Shalom e nos princípios que ela vive, eu falo que nesses meus mais de 25 anos de Shalom, como isso tem sido, eu tenho vivido e como isso tem sido forte na minha vida. Só estou aqui hoje pela graça de Deus, mas por poder viver sendo amado e cuidado nessa igreja também. Muito bom. Isso é uma maravilha, pastor Marcelo. Eu estou certo que você vai repartir muita coisa maravilhosa conosco nesta noite. Outro amigo precioso convidado veio de longe, lá do noroeste do Paraná. Meu precioso, querido amigo pastor Júlio, seja bem-vindo. Boa noite. Privilégio estar aqui, pastor Odilon, para poder compartilhar com vocês, compartilhar com nossos irmãos aqui, daquilo que Deus tem feito, desses princípios e valores tão preciosos que Deus tem nos dado, né? Eu fiquei feliz que o Marcelo falou que está há 25 anos, eu estava me achando velho já há 15, então eu na minha adolescência nessa instituição, fico muito feliz de poder compartilhar com cada irmão que está aí na sua casa, assistindo essa live, desses princípios tão valiosos. Vai ser muito legal. Gente, temos muita gratidão. Esse ano foi um ano que tivemos a oportunidade de amar a Deus como sempre amamos, de todo o nosso coração, com toda a força do nosso ser, agradecer a Ele por ter cuidado de nós, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Isso é motivo de louvor, motivo de adoração. E eu desejo que dia 31 de dezembro, em todas as nossas igrejas, em todos os lugares onde você estiver, dobre os seus joelhos na virada do ano, agradeça a Deus por aquilo que Ele te deu nesse ano. Só estar vivo com a sua família, com saúde, será algo digno de louvor, de honra e de glórias ao nosso Deus. Quando falamos de amor e cuidado, claro, falamos desse amor a Deus, mas com certeza falamos também de amor para com os irmãos. E eu agradeço você ter estado conosco na celebração da família Shalom, ainda que online, não pôde ser presencial, que você participou nesse final de semana. Se não, entra nas nossas redes sociais, está lá a festa, a celebração da família Shalom, ano 2020, você pode ver o que deixamos lá para abençoar a sua vida. E eu quero perguntar para você, Marcelo,
nesse ano, como amor e cuidado se manifestou lá em Paranaguá, coisas que vocês fizeram, aproveitaram a oportunidade, porque não faltou chance de abençoar e ajudar as pessoas nesse ano. Nos conte lá como foi. Pastor Odilon, no primeiro momento, né, as pessoas se retraíram um pouco, né, mas depois podemos continuar vivendo uma questão de amor e cuidado, de preocupação com o nosso próximo, né, de uma forma muito especial, sendo através do alimento, né, sendo através de mensagens e expressando mesmo aquilo que Deus estava colocando ali nos nossos corações. Agora, pastor, eu fico pensando, né, que nós só podemos viver o amor e cuidado em 2020 porque nós fomos ensinados a vivenciar isso. Como eu falei nesses anos, eu falei 25 anos, na verdade, Júlio, eu estou um pouquinho mais de tempo, 26 anos e meio já, vai fazer 27, né, desde 94. E a minha família, antes mesmo quando ainda solteiro, a minha família foi tão cuidada, amada, amparada pela igreja, e depois meu casamento sendo celebrado na igreja, né, e todos os processos que eu passei. E algo, agora o pastor Odilon falando aqui, eu fiquei lembrando, né, de cenas, né, de amor e cuidado. Quando eu fiquei internado. É, né, verdade, Marcelo. Quase morreu. Você ficou doente, você quase morreu, quase meu filho. Morri, como a gente esquece as coisas, hein? Eu passei, eu brinco que eu passei lá na portão do céu, São Pedro falou, não é a tua hora, volta, né? Porque foi exatamente algo, não portão do céu, né? Mas quase isso, no sentido de, eu fui internado numa terça-feira à noite, eu nem lembro as datas agora, mas eu fui internado em um dia, já horário da noite, e eu estava ali com os rins parando, né, por causa da bactéria que tinha contraído. A minha perna não era uma delas já virou duas, né, como Marcelo, se fosse uma trombose. Deixa eu fazer eu tenho uma cena gravada que é daquele dia lá no hospital com você. Eu cheguei no hospital, você estava muito mal. E aí a Flávia estava com você, e a Flávia muito, muito quebrantada, falou, pastor, olha a perna do Marcelo, pastor. E aí quando ela levantou o lençol, a perna dele era mais grossa que eu. Até hoje eu tenho essa cena, entendeu? Eu não sei se a perna do Marcelo estava muito gorda ou eu que sou muito pequeno. Mas foi bem isso mesmo. Eu lembro quando eu entrei no hospital, trouxeram uma cadeira de rodas, e quando eu sentei na cadeira de rodas, naquela especial mesmo, que já era um pouco maior, né, não coube as duas pernas, né? Uma teve que ficar levantada, tamanho estava a minha perna direita, né? Então foram ali dias, né, de apreensão, mas na minha cabeça eu estava bem, né? Eu estava mal clinicamente, mas emocionalmente eu estava bem. Fiquei um pouco desesperado porque eu não queria ficar no hospital, né? E também teve uma situação curiosa que a Flávia fez uma pergunta para mim, quando o pastor Odilon falou, né, que ela estava bem quebrantada. Ela falou assim, eu falei para ela assim, falei, amor, se eu morrer, você vai casar de novo? Aí ela falou assim, não, amor, se você morrer, eu vou falar com o pastor Odilon, ele me manda para a África com a Socorro, e eu vou ser missionária. Nós não tínhamos filhos na época ainda. E né? Você acreditou? E aí ela devolveu a pergunta. Tô brincando, Flávio, eu tô brincando, viu? Ela devolveu a pergunta, pastor. E aí eu ali moribundo, né? E ela falou assim, amor, e se eu morresse? Que você vai sair dessa, mas eu posso morrer a qualquer momento. E se eu morresse, você casaria de novo? Ela conta, né? Eu falo que é exagero dela, que eu estava quase dormindo e eu abri o olho mais do que rápido e falei assim, é claro, claro que eu casaria, né? Mas vamos lá. E quando eu falo de amor e cuidado, né, eu fico lembrando que naqueles 6 dias que eu passei ali internado, não faltou tanto o amor e cuidado das pessoas vindo de Paranaguá, né, para me visitar aqui em Curitiba, mas eu lembro pelo menos, talvez eu até erre a quantidade de vezes, mas durante 6 dias eu lembro pelo menos de 4 vezes que o pastor Odilon esteve no hospital, levando ali uma palavra, orando, né, passando por ali. Nós sabemos, claro, era uma questão bem grave, até raro que estava acontecendo comigo, mas ali eu falo que eu pude vivenciar ainda mais, na hora da dor, esse amor e cuidado na prática, né? E me ensinou demais.
Com isso, nesse ano, quando nós vamos vendo, né, as pessoas se desesperando em muitos momentos, vivendo talvez uma dor mais próxima também, ou uma apreensão, nós podemos ser igreja nessa hora e continuar amando e cuidando de diversas formas. Eu falei através de mensagem, tantas outras coisas, que nós fomos estendendo a mão, né? E talvez não conseguimos nos organizar tanto como gostaríamos. Mas dentro das nossas limitações, nós podemos amar e cuidar a vida de cada um que Deus tem nos posto a mão para fazer. Eu sempre falo, Marcelo, que a crise, a doença, a dificuldade, a catástrofe, todas elas são vivenciadas pelos seres humanos em algum momento da sua vida. Mas a igreja é a organização que melhor atende as pessoas nesta hora. Eu digo, olha, quando tudo está bem, talvez você nem precise, você vai falando, nem preciso da igreja, eu posso ser um desigrejado, eu posso assistir o culto online, eu não preciso me relacionar com ninguém. Mas quando vem a prova, meu irmão, a gente precisa de gente. A gente não precisa de um monitor na nossa frente. A gente precisa de pessoas que nos toquem, que nos dêem esperança, que orem por nós, que demonstrem amor, que diga, você vai sair dessa. E é isso que fez a diferença. E essas coisas é que nos une. São momentos como esse que faz com que a Shalom e a Shaloms, elas tenham nesse valor, nesse princípio, nesse pilar de amor e cuidado, uma das suas expressões mais fortes. Eu me alegro em Deus de relembrar esse momento, Marcelo, e como Deus foi gracioso, porque era uma bactéria terrível, foram dias muito preocupantes, mas muita gente orando. Isso é uma expressão de amor, de cuidado, intercedendo, jejuando, e o Senhor te levantou, te deu saúde, voltou a jogar bola, e é maravilhoso estarmos juntos. Só não aprendeu até hoje, mas ele tenta, né? Ele tenta. A chuteira é bonita. Que saudade, falar nisso, gente, que saudade de jogar bola. Saudade de uma aglomeração. Para mim, jogar bola lá na chácara com essa... era uma expressão de amor e cuidado, às vezes de confusão, mas que coisa. Ô Júlio, eu lembrei de uma coisa muito interessante. Na festa do ano passado, nós tivemos 2 momentos na Shalom muito particular, porque o Carlos Rogério estava passando um momento muito difícil pela perda daquela ovelhinha da sua igreja, mas também na festa veio uma família junto com você, uma família preciosa, todo mundo celebrando, uma alegria, porque era a festa da família Shalom. E igreja é assim, está feliz, está alegre, mas daí a pouco a coisa muda. E chegou uma notícia para mim, o Júlio me trouxe, havia um irmão, uma família, que o Júlio vai contar a história, mas o que foi aquela expressão de amor e cuidado da igreja na festa da família Shalom no ano passado? Julinho, conte para a gente. Foi algo sublime, porque a família Milani é uma família que está com a gente desde o início da igreja. O Ivo e toda a sua família, Fabrício, Maili, e a gente pôde batizar toda a família, mas 2 dias antes da festa, um dos seus filhos, o filho do meio, foi diagnosticado com uma doença chamada síndrome de Marfan, e ele veio a falecer 1 dia antes da festa. E eu lembro que eu estava vindo para Curitiba, a gente tinha algumas reuniões, eu liguei para o pastor João e falei, pastor, eu vou chegar só amanhã, porque eu vou ter que cuidar dessa família. Já estava na estrada, voltei, fui até Apucarana, uma cidade próxima, e eu lembro que o pastor João falou assim, a tua preferência é cuidar deles, então cuida deles. E eu voltei para cuidar deles, e é interessante esse trabalho e os princípios numa igreja, e não só na figura do pastor, porque eu cuidei deles, fiz o velório e vim para a festa da Shalom em Curitiba, mas a igreja que ficou não deixou a família do Ivo sozinha. E aí eles iriam ficar nas suas casas, numa situação terrível de pós-velório, e a igreja se mobilizou e trouxe a família do Ivo toda para a celebração da festa Shalom. Verdade. E quando o Ivo e a Ivanir chegaram na festa Shalom, após a morte de seu filho, a Shalom Brasil, a Shalom Nacional, abraçou a família do Ivo e da Ivanir, e eles, até hoje, pastor,
a gratidão do Ivo e da Ivanir quanto a Shalom, quanto a esse princípio de amor e cuidado, de cuidar, porque é nessas horas que a gente precisa expressar o nosso amor. E aquilo é uma experiência que nunca mais, todas as pessoas que estavam ali naquele lugar vão se lembrar daquilo, né? Mesmo no momento de tristeza, a igreja pode abraçar. Eu vejo que nesses tempos a igreja precisa mobilizar para ter ações desse tipo. Eu estava me lembrando que o meu pai, um senhor de 67 anos, nesse tempo de pandemia, ele decidiu todos os dias ligar para 2, 3 pessoas na igreja, e ele pega o seu telefone e liga, às vezes para tirar sarro do Santos, do Corinthians, tirar sarro do seu time de preferência, mas pelo simples fato de falar assim, olha, a gente está distante, mas eu quero ligar para você e dizer quanto eu te amo. Quantas vezes meu pai precisa ligar para pessoas, ele não tem telefone, ele me liga, Júlio, dá o telefone do irmão fulano que eu preciso ligar para ele. São expressões de amor, são expressões de cuidado. É assim que a igreja cresce, é assim que esses valores cada dia se demonstram. Pastor Odilon, aquela família nunca mais vai esquecer do que o senhor fez aquele dia no altar, de chamar o Ivo e a Ivanir lá na frente para a gente poder orar por eles, porque isso é expressão de amor e cuidado. Eu lembro daquela noite, Julinho, toda a igreja, aquela grande multidão, parou para acolher essa família que estava enlutada. Porque a Bíblia diz que é para chorar com os que choram e nos alegrarmos com aqueles que estão alegres. Para mim, amor e cuidado tem sido uma experiência maravilhosa. Eu quero ler com vocês o texto que é a base para a gente fazer tudo isso. Porque só fazemos isso, Marcelo, porque Deus nos amou primeiro. O amor que nós temos é o amor dele. 1 João capítulo 4, do verso 7 em diante, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por ele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus nos amou, assim também devemos amar uns aos outros. Esta é a palavra que nós temos experimentado como família Shalom nesses dias. Amor e cuidado tem sido manifestado em nós e através de nós. Isto é simplesmente maravilhoso. E agora nós vamos falar sobre crescimento. Uma das marcas que nós vimos na Shalom é crescimento. É claro que depois de 30 anos você olha para mim e não cresci muito, eu estou mais ou menos quase do mesmo tamanho. Mas eu tenho uma turma que trabalha aqui, meus assessores que estão gravando, tem uns que cresceram muito nesses últimos 30 anos, e teve gente que cresceu na pandemia, essas coisas todas. Encontrei um irmão agora que joga bola comigo, e eu falei, aí meu irmão, tá jogando bola? Ele falou, parei rapaz, o ano todo engordei 6 quilos. E ele olhou para mim e falou, pastor, você engordou também? Eu falei, claro, cresci um pouco. Ele falou, chegou em 20 gramas, eu falei, foi mais 28 gramas eu cresci esse ano. Gente, brincadeira, mas crescimento se dá em muitas áreas da nossa vida, muitas áreas. Às vezes a gente tem coisa que a gente cresce, tem coisa que diminui. Se eu olhar para o Marcelo, a barba cresce, o cabelo diminui. Se eu olhar para o Julinho, uma hora cresce, eu diminui bastante. Você diminui. Nossa, ninguém sabe, mas o Julinho era grandão. Gente, 140. Quando eu conheci... Conta aí, Julinho, que tamanho você era? Eu pesava 145 quilos. Dava 3 de mim. Mas é interessante essa história de crescer. 3,5, né? 3,5. Mas é interessante essa história, porque quando eu conheci o pastor, eu pesava 145 quilos e ele com o mesmo peso. E hoje eu baixei de 50 quilos, mas o senhor continua com o mesmo peso. Não, aumentei, meu filho. Todo mundo. Crescimento natural. Eu cresci naturalmente. Nossas igrejas, teve épocas que elas cresceram muito. Mas nos últimos anos, o crescimento foi mais natural. E quando nós falamos de crescimento, não é apenas o crescimento numérico, tem o crescimento espiritual, tem o crescimento, né, no compartilhar. Esse ano nós crescemos muito como pastores.
né? Nossa rede de pastores foi muito legal. Por quê? Porque eu falo que nós crescemos na área de comunicação. Porque comunicar com essas câmeras, gente, não é fácil, não é fácil. A gente fica meio constrangido, não sabe muito o que faz. E nas nossas reuniões online, todos os nossos pastores cresceram, estão comunicando muito bem. Então, eu vejo crescimento na área de comunicação das nossas igrejas. Nosso time de Shalom Digital aqui na sede cresceu muito. Eu agradeço demais todo o time que serviu. Nosso time de tecnologia cresceu demais, demais, demais. Agora, Marcelo, me conte, lá em Paranaguá, o que cresceu bastante lá? Além de eu ter crescido esse ano. Além de você. O pastor Edilon começou falando de peso, né? Ainda bem que ele mudou. Porque foram só, durante a pandemia, aí, só 8 quilos esse ano, então, né? Mas vamos lá, para aquilo que mais interessa. Pastor, eu entendo plenamente isso que o pastor tem falado, né, sobre esse crescimento que ele já foi muito mais acelerado e, de repente, você percebe que, na verdade, um crescimento saudável, ele é equilibrado. Não é só um crescimento numérico, e é o que nós temos experimentado na igreja. Nós já fomos muito maiores do que somos hoje. Mas nós temos visto o crescimento das pessoas e nas pessoas. Não somente uma igreja cheia, mas você vê, e nós temos visto nesse ano as pessoas crescendo, né, se despontando em alguma área, né, podendo crescer servindo em outra área, e assim elas vão se desenvolvendo e de uma forma tão saudável. Nós vimos isso acontecer nesse ano de uma forma muito, muito especial mesmo. Então temos, claro, e queremos muito também crescer numericamente, para ganhar muitas vidas para Cristo, porque isso é fundamental, né? Para isso nós somos formados, né, por Cristo, chamados por Ele para fazer discípulos, né? Para ter um crescimento sim numérico, mas também para fazer com que esses discípulos cresçam no Senhor Jesus. E é isso, pastor, que nós temos vivido durante esse ano de 2020. Marcelo, você me faz pensar nesse crescimento. Eu acho que nós crescemos muito nesse ano de pandemia no crescimento de maturidade. A igreja amadureceu, os crentes amadureceram, se tornaram muito mais responsáveis, e eu tenho me alegrado, ainda que os números presencial não puderam ser os melhores, mas crescemos em muitas áreas na Shalom e nas Shalons, e eu me alegro demais, demais. Julinho, lá em Paranavaí, você poderia nos dizer que o crescimento aconteceu em que área? Eu acho que em todas, no crescimento da generosidade. A gente aprendeu a ser generoso nessa época, aprendeu a compartilhar. Quando a gente vê Atos capítulo 2, a gente vê que a igreja crescia, mas quanto mais compartilhava as coisas entre si. E nesse tempo de pandemia, a gente precisou compartilhar tantas coisas, né? Não só financeiramente, mas alimentos, e às vezes um pouco mais de nós mesmos para as pessoas. Então a gente aprende a compartilhar e crescer. Eu sei que eu estava me lembrando, pastor, quando nós fomos para os Estados Unidos, eu recém-bariátrico, e eu comia muito. E aí, de repente, estamos lá nos Estados Unidos, e todas as vezes que a gente ia tomar um lanche, eu comia metade do lanche do pastor Odilon, né? Porque era uma forma de compartilhar. Por que eu estou falando isso? Porque o crescimento precisa ser saudável. Porque quando o crescimento não é saudável, esse crescimento lá na frente vai gerar problema. Enquanto eu era grande, com peso, mas não tinha saúde, isso só estava me levando para um caminho ruim. Mas quando você cresce com saúde, isso é muito melhor. Com a igreja é desse jeito. A igreja que cresce muito rápido e não tem uma saúde por trás disso, lá na frente vai dar problema. Hoje eu vejo que esse ano nós tivemos a oportunidade de crescer saudavelmente, ainda que distantes, ainda que separados, mas juntos, como sempre, a gente pôde crescer em saúde, na saúde mental, na saúde emocional. É uma época que a saúde emocional das pessoas é muito colocada em jogo. E a gente tem mostrado que a igreja veio para fazer a diferença na saúde emocional das pessoas. É assim que a igreja cresce, é assim que a gente cresce como ser humano também. Júlio, é bem interessante essa parte. Eu lembro de você. Eu ia lá em Paranavaí, e tem um ditado no Rio Grande do Sul que eu via
na sua vida, você comia um boi por uma perna. E aí a gente chega nessa viagem, o Julinho com a metade do que eu estava comendo, eu falei, meu Deus. Aí eu me senti, na verdade, obeso. Pela primeira vez na vida, eu me senti obeso no lado do Julinho. Mas eu vou lembrar uma outra viagem que nós fomos para São Paulo. Eu estava indo para uma conferência, o Marcelo decidiu ir comigo. Aí saímos de Curitiba, o Marcelo falou assim, Odilon, eu vou te seguir. Como discípulo, eu vou comer exatamente o que você come. Ai. E aí paramos no primeiro, a gente parou no Grau para fazer um lanche à tarde. Marcelo, conte como é que foi. Me arrependi ali. A partir dali eu falei assim, eu ia acompanhar na comida também, mas não vou mais. O homem pega um cafezinho, um pão de queijo que não dava meio de um pão de queijo normal, e aí ele se satisfaz. A gente não tinha comido nada durante horas. E claro que eu falei, pastor, nisso eu não vou segui-lo, né? Mas em outras partes... Agora, eu lembrei também do Júlio, nos Estados Unidos, que a mente dele ainda era de muito crescimento, né? Engraçado que agora eles vão pegar para tirar sarro de mim, né? Ele pedia os lanches, ele pedia as coisas, ele não dava conta de comer, né? Claro que a gente que estava perto ficava bem feliz com isso. Mas eu lembro dele pegar aquele copo big para colocar refrigerante, coloca o refrigerante e depois vai colocar o gelo. E quando ele aperta pro gelo, a máquina trava. E o gelo continua caindo. Era tanto crescimento de gelo na vida dele, os brasileiros passando vergonha lá, né? Mas tá tudo bem. Mas aprendi. Nunca mais. Eu lembrei, eu acho que foi o Júlio que pediu aquele omelete. Não, foi o Jean. Foi o Jean pediu o omelete. Queria do grande. Quando chegou, era um negócio desse tamanho assim. Ele pediu 3. Pediu 3. Gente, eu nunca vi uma pessoa num desespero diante de um crescimento que ele não queria. Mas eu acho que esse ano, nossas igrejas, teve uma área que cresceram demais e nós temos que agradecer a Deus, que foi o crescimento financeiro. Que coisa maravilhosa foi o ano de 2020. Deus trouxe uma provisão de fé, porque todos nós no começo achávamos que seria um ano muito difícil e oramos e dependemos de Deus e o Senhor fez com que toda a provisão viesse de uma forma extraordinária. Eu sei de igrejas, né, que cresceram em número de dizimistas e ofertantes. Algumas não cresceram no resultado final, mas cresceram em fidelidade a Deus. Tudo isso faz com que esse valor, esse princípio do crescimento se manifeste entre nós. Em Atos capítulo 2, verso 46 em diante, diz assim: E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente todos que iam sendo salvos. Nós experimentamos salvação esse ano, maravilha, batizamos pessoas, gente nova está chegando, temos muita gente para fazer aliança de membresia e eu estou muito, muito contente, porque Deus olhou para todos os pilares de princípios da Shalom, um por um. Deus fez com que acontecesse nesse ano. Marcelo, conte aí agora no final, para a gente encerrar essa live, como você viu esses princípios, o princípio da simplicidade, o princípio do trabalho, né, que nós tanto valorizamos. Me lembra mais outro princípio, Marcelo? Prosperidade. Da prosperidade, um princípio muito, muito interessante. Generosidade. Princípio da esse aí foi, eu vejo crescimento em todos eles. Princípio do avivamento, que coisa maravilhosa. O princípio dos grupos pequenos. Então, esses pilares, eles sustentam a Shalom. Eles sustentaram a Shalom nesse ano e certamente lá em Paranaguá e nas igrejas, né, que você tem abençoado, você viu a mesma coisa. Você pode, ao falar sobre isso, também deixar a sua mensagem de final de ano para os nossos amados e queridos. Pastor, para nós, assim, vimos de fato esse DNA, esses princípios que temos acontecendo na vida da igreja, para mim muito forte, né? Quando
veio o primeiro decreto em Paranaguá ali no mês de março, nós já não podemos mais reunir presencialmente. Nós precisamos formar de um dia para o outro, não transmitíamos as nossas reuniões, então de um dia para o outro começa a transmitir, e aí se instalou no primeiro momento aquele medo nas pessoas, até de sair de casa, e mesmo que fosse para uma live, para uma transmissão, e de repente foram surgindo, né, e nós vimos o princípio do trabalho muito forte, né, alguns guerreiros aí durante todo esse processo e esse tempo de pandemia não arredaram o pé, né, sempre ali cuidando, mas trabalhando muito. Quando o pastor Júlio falou da questão até da generosidade também, né, vendo não só uma generosidade partindo da igreja como organização, né, mas sim um organismo vivo, as pessoas sendo generosas umas com as outras, se preocupando umas com as outras. Então tem sido maravilhoso nós vermos esses princípios, né, esse DNA exalando na vida da igreja, bom demais. E eu encerro aqui, né, dizendo que aquilo que nós vivemos em 2020 não é a base para aquilo que nós viveremos em 2021. Né? O que Deus tem para nós é a base. Né? A palavra do Senhor é a base. O que nós vivemos em 2020, sim, nos ensinou muitas coisas e nos despertou para tantas outras, mas que você creia que 2021 já é um ano sobrenatural para a sua vida. Que você tenha um excelente Natal em família, né? Também um ano novo, uma virada abençoada, e já declaramos que 2021 muitas coisas de Deus acontecerão através da sua vida sobre a terra, em nome de Jesus. Pastor Marcelo, eu trago uma gratidão a você, a nossa Shalom de Paranaguá, de Matinhos, as igrejas que você tem ajudado no Brasil. Eu agradeço em nome de todos os pastores, de toda a família Shalom, esses anos de companheirismo, de amizade, de alegria da gente poder compartilhar essas coisas, rirmos juntos, já choramos muito juntos. Eu estou certo que em 2021 a gente vai continuar juntos, servindo a Deus, edificando e construindo um reino que se manifesta através de amor, cuidado e crescimento. Pastor Júlio, obrigado por você estar aqui. Amém. Te convido para deixar uma palavra agora no final da nossa live. Eu quero agradecer, pastor, porque eu sou fruto desses 10 princípios. Eu estou na Shalom já há 15 anos e enquanto a gente estava preparando a gravação dessa live, estou me lembrando de quem são Odilon e Marcelo na minha vida, e eu preciso falar isso. Talvez há 9 anos atrás eu passei pela pior crise da minha vida, recém-bariátrica, eu quase perdi minha família, tem que segurar para não chorar, né? Quase perdi minha família, financeiramente eu estava numa crise muito séria, e eu lembro que a minha esposa passando por alguns problemas também, eu liguei para o Marcelo, e o Marcelo falou assim, vem para cá, tira uns 7 dias aqui na praia. E eu não tinha dinheiro para nada. E eu lembro que o Marcelo pagou todas as minhas contas para ir para a praia. Me deixou lá 7 dias cuidando da minha família, até o que eu comia foi dinheiro do Marcelo. Mas quando eu fui embora, o Marcelo não me deu dinheiro para ir embora. E aí eu fiquei pensando o que fazer. Aí passei na casa do meu pastor Odilon para entregar o ministério. E aí o pastor Odilon, como um pai, cuidou de mim, e hoje nós estamos aqui anos depois. E eu posso falar para vocês que eu sou fruto desses valores e princípios. Aquele dia o pastor Odilon fez algo que ele costuma fazer. Ele chegou no meu bolso e colocou um dinheiro para o café. Ele só não sabia que aquele dinheiro foi a refeição do resto da viagem. Nós somos Shalom, nós somos família, e esses princípios não podem ser apenas falados, eles precisam ser vividos. Então, pastor Odilon, minha gratidão a você, ao Marcelo. Se a Shalom Paranavaí hoje está crescendo, mesmo no meio de pandemia, já somos 4 igrejas lá no Noroeste, vamos crescer mais em nome de Jesus. É porque esses princípios foram vividos, né, dia após dia. Então eu quero agradecer e falar para você que está ouvindo essa live. Viva esses princípios. Eles não foram apenas resultado de palavras escritas, foram resultados de experiências com Deus. Cada princípio desses, o caráter, a generosidade, a prosperidade, cada um desses nos fez crescer e nos tornarmos quem nós somos hoje. Um grande abraço a todos vocês
E a minha gratidão como Shalom Paranavaí, a pastora Odilon, a pastor Marcelo e a família Shalom. Julinho, esses anos têm sido maravilhosos da gente caminhar juntos e também, em meu nome, em nome da família Shalom dos pastores, nós agradecemos a tua cooperação. Você tem sido incansável para nos ajudar a ver essa organização, esse organismo crescer, romper e manifestar esses princípios que temos repartido com vocês. E nós somos um time. Nessa história que o Julinho contou, o Marcelo fez uma parte. Se você está com crise no casamento, na sua família, talvez ligue para o Marcelo, ele te dá 7 dias na praia, ele paga lá para você e tudo ficará resolvido. Ele estava muito rico. Aí você entra em contato comigo, eu te dou um dinheiro para um café comprido, que brincadeira, gente. Mas isso mostra como nós somos um time. Como Deus nos usa como uma grande família. A família Shalom é uma grande família. E eu sou extremamente grato por cada um de vocês que no ano de 2020 que está terminando nos ajudou a construir uma igreja que alegra o nosso coração, que eu creio que alegra o coração de Deus. Tenho falado durante este ano, nós estaremos juntos online, provavelmente no dia 31, alguns vão poder estar presencial nas suas igrejas, e eu estou certo que no próximo ano, 2021, nós só vamos usar uma parte da frase que tem usado muito esse ano, separados como nunca e juntos como sempre. O ano que vem só vai ficar juntos como sempre. O Salmos 30, verso 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. 2020 está ficando para trás, nos preparamos para receber a alegria do ano que se aproxima. Eu sou grato demais a você que esteve conectado conosco uma vez por semana, ou nas nossas lives de oração, ou nos nossos cultos online, ou em qualquer outra programação que estavam nas nossas redes sociais, você que nos acessou, eu sou grato demais. Você que esteve presencial nas nossas igrejas, nossa gratidão de coração. Você que dizimou, você que ofertou, você que orou por nós, você que fez essa igreja acontecer, muito obrigado. E eu estou certo que aquele que começou esta linda obra há muitos anos atrás, ele a completará até o dia de Cristo. Shalom! Juntos nós confiamos em Deus.